uso de smartphones, a gente sabe que está no centro de um debate global, né? Porque tem um impacto no desempenho acadêmico, no desenvolvimento de habilidades cognitivas e também saúde mental envolvendo crianças e adolescentes. Exatamente, Nath. Como foi dito recentemente, foi aprovada a nova lei que proíbe o uso de celular e outros aparelhos eletrônicos nesse ambiente escolar. Essa nova lei ela pretende equilibrar os benefícios e prejuízos do uso desses dispositivos, especialmente em salas de aula, Natália. Sim, diante de uma geração que está todo o tempo ali conectada, cronicamente online, a gente está recebendo hoje a psicopedagoga Regina Gomes para conversar sobre esses efeitos, né, da nova medida em crianças e adolescentes. Seja muito bem-vinda, doutora, aqui ao nosso estúdio. Obrigada pelo convite, pela participação. É engrandecedor também esclarecer sobre esse assunto. Maravilha. E olha, eu já queria lhe perguntar logo de cara se você acredita que essa nova lei que proíbe o uso desses aparelhos na escola possa trazer benefícios, de fato, para o desempenho acadêmico, né? Então, para crianças e adolescentes. Como é que você vê essa medida? Bem, até o governo tomar essa medida foi necessário várias análises. Então, assim, é algo que já vem prejudicando as crianças, adolescentes. Assim, em todas as idades a gente sabe que existem os prejuízos e os benefícios. Porém, quando essa medida foi tomada para abster totalmente, a lei ela foi criada devido aos prejuízos, assim como vocês já colocaram, cognitivos, físicos, psicológicos. Então, assim, é algo que está atrapalhando de forma, que está sendo visto de forma negativa pelos próprios professores, pela sociedade de forma geral, e não podemos deixar de citar as famílias em casa. Por quê? Essa medida veio a partir do governo, porém é algo que também pode ser ajustado com os seus familiares. Entendi, então vamos lá. Aqui a gente está entrando numa parte radical, mas tem algumas regrinhas, né? Tem algumas exceções para o uso do celular. Você acredita que existe um equilíbrio? Tem como você equilibrar esse uso? Porque a tecnologia hoje ela pode ser um aliado da educação, né? Sim, nós vemos a tecnologia como aliado. A retirada do ambiente escolar, porque ela não foi apenas retirada da sala de aula, foi retirada do ambiente escolar como um todo, porque o uso ele foi restrito em sala de aula, no ambiente de recreação, no ambiente de troca de turnos de professor, e foi totalmente retirado. Totalmente? Isso. Dentro do ambiente escolar, não apenas dentro da sala de aula. Qual o benefício que isso nos causa? Porque quando nós estamos lidando na sala de aula, nós estamos utilizando aparelhos para pesquisa. Nós estamos utilizando aparelhos para condições que nós podemos dizer de raciocínio lógico. Um tablet ali, uma calculadora, né? Isso, né? Isso, porque quando nós falamos em celulares, não estamos ligados apenas às redes sociais, mas sim o fato da pesquisa. Então, pesquisar, a geração alfa, ela está com todo o mundo e todas as respostas a um toque. Então, nós temos muitas respostas fáceis e nós não precisamos mais pesquisar. É isso que está acontecendo dentro da realidade das nossas crianças, da nossa juventude. O que isso vem trazer de benefício? Nós vamos trazer de volta para a sala de aula, sem o uso dos aparelhos, a condição de própria pesquisa dos alunos, a condição deles se voltar mais. A aprendizagem ela precisa ser um ambiente prazeroso. A tecnologia ela vem como um aliado, porque coisas que nós passaríamos anos, meses em busca, nós temos hoje também como resultado. Só um clique, né? Os professores, eles também são beneficiados dessa forma. Mas voltando aqui para o ambiente escolar, dentro de um momento de recreação, qual o verdadeiro intuito que nós temos do intervalo? Qual o verdadeiro intuito da recreação? Dentro da educação infantil, podemos não ter esses aparelhos, mas em uma idade mais avançada, dentro do ensino fundamental e ensino médio, nós temos os alunos que levam. O que é isso está contribuindo negativamente? Porque o momento de recreação, o intervalo entre as aulas, ele seria uma pausa para os alunos socializarem entre eles. E isso nós estamos perdendo. É uma forma de comunicação. Quando nós temos dentro da OMS a dificuldade de um atraso de fala na idade infantil, na idade básica que nós esperamos esse desenvolvimento, essa chegada da fala, isso se dá por conta também do uso de aparelhos. Isso vai acontecendo no decorrer da vida. Quanto mais eu me volto para a área tecnológica, os efeitos, os retornos são mais rápidos, eu deixo de me comunicar humanamente. Então, não é só o atraso da fala, é a dificuldade com a comunicação. Vem ficando cada vez mais escassa. A gente observa também que a gente está em um momento que muitas crianças crescem ali no uso excessivo de tela. Né? Hoje,
Tem pai que bota aqui uma galinha pintadinha na mão da criança e fica lá, entendeu? Então é uma situação que realmente vem se normalizando muito nesses últimos anos. Mas eu queria lhe perguntar, a sentido de estratégias. Que tipo de estratégia ou medida as escolas podem adotar para substituir o uso do celular por atividades pedagógicas, digamos assim, como você citou, atrativas, e como também esses professores podem lidar com a resistência de alunos que já são habituados a esse uso constante do celular? Como balizar isso? A lei, ela veio como uma forma de punição. É vista como uma forma de punição. E nós precisamos, dentro da análise comportamental, retirar que a lei seja essa condição. Nós precisamos compreender que dentro dessa análise, dessa medida que foi tomada, é necessário que nós usemos reforçadores. Esses reforçadores, as aulas também podem ser atrativas, a qual o professor não precisa apenas utilizar o ambiente restrito da própria sala de aula. Escolas têm vários e diversos ambientes que podem transformar as aulas, que podem transformar o interesse dos alunos. Então, quando o professor se restringe a ficar apenas dentro da sala de aula e que existe apenas o copiar e o escrever, deixa de ser atraente para o aluno, deixa de ser atraente para os adolescentes. Então, é necessário que seja visto aulas que tenham mais comunicação, que tenham mais exposições naturais, que eles possam ter contato com outros ambientes. Interações, né? Exatamente. A interação é o verdadeiro sentido da restrição do celular. O celular está tirando a oportunidade de comunicação e de interações da nossa juventude. E isso está causando um efeito gigantesco social. Porque nós temos hoje pessoas que estão altamente restritas preocupante, em né? seu ambiente familiar, até mesmo dentro da sua família. São famílias que se comunicam via mensagem. O que esse aparelho em sala de aula ele estava transformando? Uma questão de ansiedade, uma condição em que o aluno ele já não tinha mais atenção ao que estava sendo colocado ao professor, porque o celular estava na mão, estava na bolsa, mas existia ali aquela ansiedade de quem está me mandando mensagem, o que está sendo publicado naquela rede social. E esse horário já era para mim estar falando com alguém. Então, isso quando nós colocamos diante do que nós temos, que é a lei, por isso que eu digo, ela vem como uma punição. E essa punição ela precisa ser de uma forma que a criança, o adolescente, ele não veja isso de uma forma agressiva, mas que ele seja reforçado de forma positiva. A lei vem para retirar. E aí, quando nós temos um público hoje que está na era também da nomofobia, que é exatamente o processo de ansiedade excessiva do medo de estar sem o aparelho. Doutora, mas dessa forma, a senhora fala bastante sobre a tecnologia como aliada da educação, né? A senhora apontou que talvez a lei esteja sendo rígida demais, mas que soluções você proporia para existir esse equilíbrio de forma com que seja imposto para que as crianças e adolescentes entendam e aceitem os limites? Porque a gente sabe que é difícil lidar com esse público cronicamente online. Eu sou a favor dessa restrição dentro do ambiente escolar, nessa condição aberta, sem a condução dos professores ou dos educadores de forma geral. O que isso precisa ser colocado em pauta é que não existe restrição sem outra ação. As escolas elas devem se preparar, a lei ela já é para ser utilizada. Então, a escola ela precisa se preparar com profissionais que sejam capacitados para tratar desses alunos, desses educandos. Por quê? O momento em que eu estou restringindo uma pessoa e ela já está dentro de uma condição de nomofobia, que foi o que foi citado, que é o medo excessivo de ficar fora do alcance da internet, ele pode desencadear uma crise. Então, o que é que nós precisamos de profissionais capacitados dentro das escolas que possam estar contribuindo de forma de precaução e não apenas da punição. A lei já veio para punir. Nós viemos agora dentro da condição profissional que gira em torno das questões, principalmente psíquicas e emocionais, para estar construindo uma ponte com o nosso educando, para estar provocando ele a estar dentro de uma condição aliada e que possa também estar contribuindo de forma ativa com esse processo de ensino-aprendizagem. E você acredita que essa proibição possa reduzir problemas como bullying ou distrações em sala de aula, ou talvez até, claro, você citou essa questão de provocar ansiedade, mas tem esse contraponto também, né, de talvez evitar bullying ou então distrações, né, que eu acho que são as principais questões, né? Como você mesmo citou, tá ali fazendo uma prova ou tá ali o professor falando, tá o aluno de cabeça baixa mexendo no celular, numa rede social,
ou fazendo stories. Então até envolve toda essa questão também, né? Sim, existe uma exposição. O aparelho, ele é regido também, principalmente porque é uma arma, hoje ele é uma câmera, então muitas exposições são feitas dentre outros alunos. E isso contribui para o bullying, porque existem exposições dentro de espaços que já não seriam permitidos a estarem sendo colocados em rede social. A sala de aula não é para estar sendo exposta, o meu amigo não é para estar sendo exposto. Em vários casos nós já ficamos sabendo sobre inquietações do outro em relação à exposição, uma fotografia, figurinhas que são criadas indevidamente, diante de alguma situação que não é colocada, apropriada para aquele momento. Então, tudo isso norteia. E o professor, ele realmente não tem como estar tendo esse domínio com os equipamentos que lá estão, né? Foge do controle, né? É um toque apenas. E como é que os pais, como é que a gente pode, na verdade, orientar os pais a usarem essa oportunidade para regular o uso do celular em casa também? Isso. Quando a gente fala do que a OMS nos traz, que é o uso de celular a partir dos 2 anos de idade, com limite de apenas 1 hora por dia, e isso também pode ser intercalado no decorrer da vida, isso também era necessário que acontecesse. Então, até mesmo nós adultos. Então, dentro do meu exemplo, como mãe, se eu for exigir do meu filho que ele não faça esse uso do aparelho durante a vivência dele, a rotina dele, não vou estar dando o exemplo. Então, é necessário que ainda dentro dessa condição do exemplo, de estar exemplificando dentro de casa, nós podemos colocar uma condição de rotina, estabelecer horários. São rotinas que muitas vezes crianças que têm dificuldade com essa compreensão, a gente faz um equilíbrio de rotina visual, estabelece o horário do celular, quantos minutos, estabelece pausas. Se for usar durante 2 horas ao dia, essas 2 horas não precisam ser corridas. Nós estabelecemos a cada turno 1 hora, ou a cada meia hora um intervalo de lanche, um intervalo de leitura, um intervalo de comunicação com os irmãos, com os colegas, um ambiente que seja de atividades coletivas para que a gente possa estar fazendo essa mudança. Então, uma mudança radical, ela tem que vir contribuída, sim, dessas condições de rotina estabelecida também pelas famílias. Tá certo. Então, obrigada, viu, doutora, pelos esclarecimentos, pela opinião a respeito do assunto. Bastante polêmico também, né, Vitor? Bastante polêmico, né? Depois que saiu nas redes sociais, muita gente levantou várias questões, mas de modo que vem aí para agregar, mas também, né, é um tipo de discussão que vai ter muito aqui para frente, Natália, porque tem gente que é a favor, tem gente que é contra, pode ser assim, mas a gente pode flexibilizar também, mas de modo que temos uma realidade, que a realidade precisa de alternativas, precisa ser mudada para que algo melhore, não é isso? Sim, essa lei ela veio no intuito de melhorar. E a nossa condição social, ela exige que tenha assim, essa condição de comunicação, de interação, e que a gente não precisa regredir. A tecnologia não tem regresso, mas ela precisa ser mediada. Exatamente, pois muito obrigado. Então, até uma próxima. Obrigada.